Era uma noite comum de celebração no Santuário Nacional de Aparecida. Fiéis de todas as partes do Brasil enchiam a basílica com cânticos, orações e pedidos silenciosos. As câmeras da transmissão oficial faziam seu trabalho habitual: registrar cada detalhe da missa, transmitir ao vivo para quem não pôde estar presente, dar ao público de casa a chance de sentir um pouco da atmosfera sagrada daquele lugar. Mas algo ocorreu no instante em que a lente da câmera se voltou para um dos vitrais próximos ao altar. No reflexo que se formava sobre a parede lateral, uma silhueta começou a se destacar. Primeiro, parecia apenas um efeito luminoso, algo sem forma definida. Porém, à medida que a imagem se fixava e se tornava mais nítida, o público dentro e fora do templo prendeu a respiração. Ali, diante dos olhos de todos, delineava-se a figura de uma mulher com manto e coroa, em uma posição que lembrava imediatamente a imagem de Nossa Senhora Aparecida. O reflexo era tão real que muitos levantaram-se das cadeiras, outros começaram a chorar, e houve até quem caiu de joelhos, incapaz de conter a emoção. As câmeras continuaram gravando. O reflexo durou minutos inteiros, e mesmo aqueles que normalmente procuram explicações racionais não conseguiram esconder o impacto do que estavam presenciando. Não era apenas uma luz ou um borrão. Era uma silhueta que trazia todos os contornos associados à padroeira do Brasil. O manto triangular, a coroa imponente e a delicadeza de uma presença materna. A reação da multidão foi imediata. As vozes que antes cantavam em uníssono silenciaram-se por completo. O único som que se podia ouvir era o das lágrimas contidas, dos soluços e das preces sussurradas com fervor. Era como se, naquele momento, cada pessoa tivesse certeza de que algo divino estava acontecendo diante de seus olhos. E o mais impressionante, o registro não ficou restrito à experiência dos presentes. A transmissão ao vivo captou tudo em detalhes, levando a imagem para milhões de pessoas em suas casas. Em pouco tempo, os vídeos foram compartilhados em redes sociais, programas de televisão e sites de notícia. O acontecimento ultrapassou os muros da Basílica e alcançou o mundo, gerando debates, esperança e também questionamentos. Alguns especialistas em iluminação tentaram justificar a cena como um reflexo natural, resultado do encontro entre a luz do vitral e o ângulo exato da câmera. Porém, a maioria reconheceu que nunca tinha visto algo semelhante. O detalhe do manto, o formato da coroa e a serenidade que a imagem transmitia iam além de uma coincidência ótica. Para os fiéis, não havia dúvida. Aquele era um sinal, um presente da Mãe Aparecida para seus filhos. Era como se, por meio da luz, ela tivesse decidido se manifestar para reafirmar sua presença, consolar corações aflitos e reacender a chama da fé em um tempo em que tantos se encontram desanimados. A pergunta, no entanto, ecoava no coração de todos: teria sido apenas um reflexo ou um recado direto do céu? Assim que o reflexo em forma de silhueta começou a se fixar na parede da basílica, um silêncio pesado caiu sobre a multidão. O que antes era uma celebração comum, marcada por cantos e orações coletivas, transformou-se em um momento de profunda contemplação. A cena parecia impossível de ignorar. Homens e mulheres, crianças e idosos, todos permaneceram imóveis, como se o tempo tivesse parado. Um dos primeiros sinais do impacto foi o choro. Não um choro isolado, mas um coro de lágrimas que ecoava por toda a nave. Muitos fiéis, tocados pela imagem luminosa que se formava diante deles, começaram a soluçar de maneira incontida. Pessoas que haviam chegado apenas para cumprir uma promessa se viram de repente diante de algo que parecia uma resposta divina. A fé, que por vezes dorme silenciosa no coração humano, despertava naquele instante com toda a força. Outros, incapazes de se conter, ajoelharam-se no chão frio da basílica, mesmo sem se importar com a presença das câmeras ou com os olhares alheios. Era como se estivessem diante da própria Mãe de todos, e a reverência parecia o único gesto possível. E havia ainda aqueles que, em choque, simplesmente não conseguiam tirar os olhos do reflexo. Um senhor de cabelos grisalhos, por exemplo, levantou-se devagar de seu banco, com as mãos trêmulas, levou o terço aos lábios. Seu olhar se encheu de lágrimas, e ao ser entrevistado depois, resumiu sua experiência em poucas palavras.
Eu vim pedir por saúde. E acho que recebi uma resposta sem precisar de palavras. Do lado de fora, onde milhares acompanhavam a missa em telões, a reação foi semelhante. Quando a câmera mostrou a silhueta para o público externo, um misto de surpresa e devoção tomou conta do espaço. Jovens que normalmente não se emocionam facilmente começaram a gravar vídeos com o celular, enquanto mães levantavam seus filhos para que eles também vissem o reflexo. Era como se todos, naquele exato momento, estivessem conectados por uma mesma energia. A sensação de presenciar algo maior do que eles mesmos. A cena de silêncio absoluto que dominou a basílica tornou-se quase tão marcante quanto o reflexo em si. O cântico parou, as palmas cessaram, e restou apenas a quietude reverente. Um repórter que estava presente descreveu mais tarde. Era como se milhares de corações tivessem entrado em compasso. Não havia barulho, não havia distrações, apenas um sentimento coletivo de que o sagrado estava ali. As reações também foram de esperança. Muitas pessoas, que chegaram abatidas pelas dificuldades da vida, sentiram naquele instante que suas preces estavam sendo ouvidas. Uma mulher que perderá o emprego semanas antes contou, chorando, que sentiu como se Nossa Senhora a envolvesse em um abraço de luz. Outro homem, que atravessava a dor de um luto recente, disse que finalmente sentiu paz depois de meses de desespero. E enquanto tudo isso acontecia, as redes sociais já fervilhavam. Aqueles que estavam em casa, acompanhando a transmissão, reagiam em tempo real. Comentários como "eu vi também", "não pode ser coincidência", e "é a Aparecida mostrando que nunca nos abandona" espalhavam-se rapidamente, transformando a missa em um acontecimento de repercussão nacional. Curiosamente, mesmo os que duvidavam não conseguiam deixar de se impressionar. Alguns escreviam que podia ser apenas um reflexo, mas sempre terminavam suas frases com uma confissão. Ainda assim, me emocionei. Essa contradição, esse misto de razão e emoção, mostrava a força que o episódio teve. Para muitos, aquele momento foi uma espécie de renascimento espiritual. Pessoas que estavam afastadas da fé voltaram a rezar. Outras decidiram renovar promessas antigas ou começar peregrinações em agradecimento. O impacto foi tão grande que padres e religiosos presentes também se emocionaram visivelmente. Um sacerdote, tentando conter a própria voz embargada, apenas disse: "Maria está aqui conosco." E talvez esse tenha sido o maior fruto do acontecimento. Não há explicação técnica ou científica, mas o efeito que teve sobre as pessoas. A imagem podia desaparecer minutos depois, mas a marca que deixou no coração de cada fiel continuaria viva por toda a vida. Logo após o término da celebração, quando a transmissão ao vivo foi encerrada, o reflexo da silhueta de Nossa Senhora Aparecida já havia se transformado em um dos assuntos mais comentados do país. Em questão de minutos, recortes do vídeo começaram a circular em diferentes plataformas digitais. No WhatsApp, em grupos de família, a gravação corria acompanhada de frases como "ela mostrou que está presente." No Instagram, perfis religiosos compartilhavam a cena com legendas emocionadas. No Twitter, usuários discutiam calorosamente sobre o que realmente havia acontecido. De um lado, os fiéis viam no reflexo a manifestação clara da padroeira. Não se tratava, para eles, de coincidência ou efeito de luz. Era uma resposta concreta a um povo que se reunia em oração, um sinal do céu em meio às dificuldades que o país enfrentava. Muitos diziam que Nossa Senhora escolheu aquele momento específico para reafirmar sua presença, justamente porque a missa estava sendo transmitida para todo o Brasil, permitindo que milhões de pessoas fossem testemunhas, mesmo à distância. Por outro lado, surgiram os questionamentos. Especialistas em fotografia e em efeitos luminosos foram consultados por jornais e programas de televisão. Alguns afirmaram que o fenômeno poderia ter sido causado por reflexos de luzes externas incidindo nos vitrais da basílica, criando uma ilusão óptica que, ao se projetar na parede, acabou lembrando a forma do manto e da coroa da santa. Outros mencionaram a possibilidade de ser apenas a sobreposição de diferentes fontes de iluminação, algo relativamente comum em templos tão grandes. O curioso é que mesmo entre os que ofereciam explicações técnicas, a narrativa nunca parecia completa.
O vídeo mostrava a silhueta de forma tão clara que não bastava apenas atribuí-la a um efeito de luz. E havia o detalhe que mais chamava a atenção. O reflexo surgia precisamente no momento de maior intensidade da missa, quando os fiéis cantavam um hino de louvor à padroeira. Para muitos, isso era simbólico demais para ser descartado como simples coincidência. Nas ruas, a discussão não era diferente. Padarias, praças e pontos de ônibus se tornaram palcos para conversas acaloradas. Havia quem defendesse a todo custo que o reflexo era milagre, e havia quem ironizasse, dizendo que tudo não passava de imaginação popular. Porém, mesmo os mais céticos reconheciam, poucas vezes uma cena havia mobilizado tantas pessoas de maneira tão profunda. Na Basílica, nos dias seguintes, filas de devotos aumentaram. Muitos queriam visitar o local exato onde a silhueta apareceu, tocar as paredes, rezar diante delas. Alguns chegavam trazendo flores, outros carregavam velas, e todos deixavam no ambiente um clima de reverência. O acontecimento, mais do que um espetáculo visual, havia se transformado em um símbolo vivo de fé compartilhada. No meio digital, os debates tomavam tons ainda mais intensos. Hashtags como hashtag Sinal de Maria, hashtag Reflexo de Fé e hashtag Aparecida Presente subiram rapidamente aos trending topics. Influenciadores católicos publicaram vídeos emocionados, enquanto canais de análise científica tentavam interpretar o fenômeno com calma. Essa dualidade entre fé e ciência não se anulava, mas se alimentava, pois cada explicação técnica era recebida por multidões de fiéis como prova de que a razão nunca poderia abafar o mistério. Alguns relatos pessoais que surgiram nas redes tornaram tudo ainda mais forte. Pessoas contaram que, no exato momento em que a silhueta apareceu na transmissão, sentiram paz em suas casas. Outras disseram ter experimentado um perfume suave de flores no ambiente, sem explicação. E não faltaram testemunhos de pessoas enfermas que afirmaram ter sentido melhora de seus sintomas depois de assistir à cena. A imprensa nacional também abraçou o tema. Programas de auditório, rádios locais e jornais impressos discutiam se aquilo poderia ser chamado de milagre. Alguns veículos mais sérios procuraram teólogos, que explicaram que a Igreja Católica é prudente em tais casos, investigando longamente antes de reconhecer qualquer manifestação como sobrenatural. Ainda assim, muitos padres entrevistados admitiam que, independentemente da explicação, a cena havia reacendido a fé em milhares de pessoas, e só isso já era, em si, um milagre. O debate, portanto, não se limitava a definir se era real ou não. Ele despertava algo maior, a necessidade de acreditar em algo além do que os olhos conseguem explicar. A cena do reflexo tornará-se um espelho da própria alma humana, que vacila entre a busca por respostas científicas e o desejo profundo de tocar o divino. E talvez aí estivesse a verdadeira força do acontecimento, não no reflexo em si, mas no diálogo que ele abriu entre fé, mistério e razão. Para muitos, foi a prova de que, no coração humano, existe espaço para ambos, a ciência que busca explicar e a fé que nunca deixa de sonhar. Os grandes acontecimentos sempre ganham vida real quando são contados pelas pessoas que os testemunharam de perto. E no caso do reflexo que formou a silhueta da padroeira em plena celebração, não foi diferente. Centenas de vozes se ergueram, cada uma trazendo sua própria percepção, sua própria emoção, transformando o fato em uma teia de narrativas vivas, intensas e cheias de significado. Entre os primeiros relatos, estava o de uma senhora chamada Dona Amélia, que há décadas visita o santuário em todas as grandes celebrações. Ela dizia que já havia visto muitas graças e presenciado inúmeras demonstrações de fé, mas que aquela cena deixou arrepiada da cabeça aos pés. Eu olhei para o altar, vi aquela luz se desenhando e senti que Maria estava sorrindo para nós. Naquele instante, eu tive certeza de que minhas orações pelos meus netos foram ouvidas, contou com lágrimas nos olhos. Outro testemunho comoveu a todos pela sua dramaticidade. Um jovem caminhoneiro, chamado Marcos, revelou que chegou à missa por impulso, após uma longa viagem. Ele confessou que vinha carregando dúvidas profundas sobre sua fé e até mesmo sobre sua vida. No exato momento em que o reflexo tomou forma, Marcos afirmou sentir como se um peso saísse de seus ombros.
Mais tarde, em entrevista a uma rádio local, ele declarou: "Não foi só um reflexo de luz. Eu senti como se Nossa Senhora estivesse me chamando de volta, dizendo que eu não estava sozinho. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma." Houve também relatos de experiências mais sutis, mas igualmente poderosas. Maria Eduarda, uma jovem de 16 anos, disse que assistia à missa pela TV em sua casa. Quando o reflexo apareceu, ela descreveu sentir uma forte paz interior, como se todo o barulho da casa tivesse cessado por um instante. Parecia que alguém me abraçava. Eu nunca fui muito ligada em religião, mas depois desse dia passei a rezar o terço com minha mãe todas as noites, contou emocionada. Muitos devotos relataram fenômenos adicionais durante aquele instante. Alguns disseram sentir um perfume de rosas no ar, um detalhe comum em narrativas de manifestações marianas ao redor do mundo. Outros afirmaram que, ao reverem o vídeo, perceberam um calor suave percorrendo o corpo, algo que interpretaram como sinal de bênção. O testemunho de um casal idoso também ganhou destaque. Dona Teresa e seu marido, seu Antônio, viajaram mais de 400 quilômetros para participar da celebração. Eles contaram que estavam no momento da missa rezando silenciosamente por sua filha, que enfrentava um tratamento difícil contra o câncer. Quando a silhueta surgiu, ambos se abraçaram e choraram, sentindo que era um recado direto para eles. Não era só uma imagem. Era a resposta que esperávamos, disseram. Semanas depois, relataram que a saúde da filha apresentou sinais de melhora, reforçando sua convicção de que receberam uma graça especial. No ambiente virtual, testemunhos continuavam a se multiplicar. Um jovem médico compartilhou em uma rede social que sempre se considerou cético, mas que ao assistir ao vídeo pela primeira vez sentiu algo inexplicável. Minha razão não aceita, mas meu coração foi tocado. Eu não consigo simplesmente ignorar o que vi, escreveu em uma postagem que viralizou. O poder desses relatos não estava apenas em confirmar ou não a natureza sobrenatural do fenômeno, mas em mostrar como o mesmo acontecimento pode ressoar de formas diferentes nas pessoas. Para uns, foi um sinal direto de Nossa Senhora. Para outros, foi um momento de introspecção e renovação interior. Para muitos, foi o gatilho que os reconectou com a fé que já não praticavam há anos. É importante notar que esses testemunhos foram narrados com uma riqueza de detalhes emocionais que dificilmente poderiam ser inventados. Havia lágrimas, vozes embargadas, mãos trêmulas e, sobretudo, a convicção genuína de que algo maior havia se manifestado. Esse coro de vozes, vindas de diferentes partes do Brasil, tornou-se parte inseparável da história daquele reflexo no altar. O mais impressionante é que, ao escutar cada relato, percebia-se um fio invisível que ligava todas as pessoas envolvidas, a sensação de que não estavam sozinhas, de que havia uma presença amorosa e maternal cuidando de cada uma. Essa união de sentimentos é, talvez, o verdadeiro milagre que se revelou naquele dia. Eventos como aquele reflexo que tomou a forma da silhueta da padroeira não ficam presos apenas ao momento em que acontecem. Eles reverberam, se espalham, permanecem vivos na memória coletiva e transformam, de forma sutil ou profunda, a vida das pessoas que os presenciam. Esse impacto duradouro talvez seja a parte mais importante dessa história, pois mostra que não se trata apenas de um fenômeno visual captado por câmeras, mas de algo que se enraizou no coração da multidão. Logo nos dias seguintes à celebração, era perceptível a mudança no clima dentro do santuário. Muitos fiéis que compareciam diariamente notaram um crescimento significativo no número de peregrinos. Famílias inteiras que nunca haviam visitado a Aparecida passaram a organizar caravanas, motivadas pelo desejo de ver de perto o local onde a luz surgiu. O reflexo havia se transformado em símbolo, e símbolo poderoso, o da presença viva e atuante da padroeira no cotidiano de seus filhos. Nas confissões feitas a sacerdotes após o episódio, relatos de conversões eram frequentes. Pessoas que viviam afastadas da fé retornaram. Homens e mulheres que carregavam mágoas familiares decidiram perdoar. Jovens que antes se diziam indiferentes começaram a se aproximar da igreja. E tudo isso motivado por algo aparentemente simples, um feixe de luz refletido, mas que,
para aqueles corações, significou muito mais do que um fenômeno físico. O impacto também foi sentido na mídia. Programas religiosos dedicaram espaço para debater o ocorrido. Revistas católicas estamparam capas com a frase "o reflexo que reacendeu a fé". Mesmo veículos seculares deram destaque ao evento, levantando debate sobre o poder da fé e da espiritualidade na vida das pessoas. A imagem da silhueta viralizou nas redes sociais, sendo compartilhada milhares de vezes acompanhada de mensagens de esperança e gratidão. E não foram apenas devotos que se sentiram tocados. Algumas histórias ganharam força justamente por virem de quem não acreditava. Um fotógrafo profissional que estava presente contou que, ao tentar enquadrar o altar, percebeu que seu equipamento captava a silhueta com mais nitidez do que seus próprios olhos. Era como se a câmera enxergasse algo que ia além da lente. "Eu não sou religioso, mas não consigo deixar de pensar nisso até hoje", disse em uma entrevista. Com o tempo, as consequências do fenômeno se tornaram ainda mais visíveis. Cresceu o número de fiéis que passaram a dedicar parte do dia à oração, inspirados pelo episódio. Pequenos grupos de oração se formaram em comunidades do interior, reunindo pessoas que antes não tinham esse hábito. A fé reacendida em Aparecida atravessou fronteiras, chegou a cidades distantes, onde as imagens e testemunhos circulavam como se fossem parte de uma mesma corrente espiritual. Um dos efeitos mais bonitos desse impacto foi a transformação interior das pessoas. Muitos disseram que, após o reflexo, começaram a perceber a vida de uma forma diferente. Problemas que antes pareciam insuportáveis passaram a ser enfrentados com mais serenidade. A dor de perdas foi suavizada pela sensação de que a padroeira estava presente, cuidando. A esperança, que tantas vezes parecia apagada, foi reacendida por uma chama nova. O reflexo também marcou as futuras gerações. Famílias que estavam presentes naquela missa fizeram questão de registrar o acontecimento em diários, vídeos e álbuns de fotografia, para que seus filhos e netos soubessem que eles viram o manto de Maria refletido sobre o altar. Essas memórias se tornaram quase relíquias familiares, passadas adiante como prova de fé. Mesmo depois de meses, ainda se ouvia histórias que tinham nascido daquela noite. Pessoas que decidiram seguir a vida religiosa, inspiradas pelo fenômeno. Casamentos salvos pelo reencontro com a espiritualidade. Jovens que abandonaram vícios após fazerem promessas diante da imagem de Aparecida. Cada uma dessas mudanças foi como uma semente germinada a partir daquele instante único. O mais curioso é que, para muitos, o milagre não estava na formação perfeita da silhueta, mas no efeito silencioso e profundo que ela provocou. Era como se Nossa Senhora tivesse escolhido um sinal discreto, mas poderoso, para lembrar a todos de que ainda caminha entre seus filhos, cuidando de cada um com ternura. Assim, o reflexo no altar deixou de ser apenas um episódio curioso e se transformou em um marco espiritual. Ele não apenas foi registrado pelas câmeras, mas gravado nos corações. Um acontecimento que ultrapassou o tempo, que continuou vivo muito depois de a luz se dissipar, e que segue lembrando a cada fiel que a fé é capaz de enxergar muito além do que os olhos podem captar.